Ele só chegava tarde às quintas, e eu demorei tempo demais para entender o porquê. No começo, parecia normal. Ele sempre foi dedicado ao trabalho, responsável, presente. Aquele tipo de homem que todo mundo elogia. Flossie, você tem sorte. Eu ouvia isso o tempo todo, e eu acreditava. Nossa rotina era tranquila, casa arrumada, jantar quase sempre no mesmo horário, conversas leves no fim do dia. Mas tinha um detalhe, um único detalhe, que eu ignorei por meses. Toda quinta-feira, ele chegava tarde, sempre com a mesma desculpa. Reunião. Problema na empresa. É semana puxada. E eu nunca questionei, porque confiança para mim não era algo que se colocava à prova. Era algo que se entregava. Só que, com o tempo, pequenas coisas começaram a escapar pelos detalhes. O celular dele, sempre virado para baixo. As notificações, que ele olhava rápido demais. As mensagens, que nunca eram respondidas na minha frente. E o silêncio. Ah, o silêncio. Ele já não contava mais do dia. Não reclamava do trabalho como antes. Não dividia. Era como se uma parte da vida dele não me incluísse mais. Mas mesmo assim, eu continuei ali, tentando não pensar demais, tentando não parecer paranoica, tentando ser a mulher que confia. Até que uma noite, algo mudou. Era quinta-feira, como sempre. O relógio marcava quase 23, e ele ainda não tinha chegado. Eu mandei mensagem. Vai demorar? Visualizada. Nenhuma resposta. 5 minutos. 10, 15. Nada. Quando ele chegou, veio com o mesmo olhar cansado de sempre, mas tinha algo diferente. O cheiro. Não era o perfume dele. Também não era o meu, que era suave, doce, estranho. Um dia difícil? Eu perguntei, tentando soar normal. Ele nem olhou direito. Se sinta. Nem me fala. Beijo rápido. Passou direto. Banho. Silêncio. Naquela noite. Eu fiquei sentada na cama, olhando para o nada, tentando convencer a mim mesma de que era só cansaço. Só coisa da minha cabeça. Mas não era. Porque, no fundo, a gente sempre sabe. A gente sente quando algo muda. Quando o olhar já não é o mesmo. Quando o toque já não carrega a verdade. Quando a presença vira distância. E naquela quinta-feira, pela primeira vez, eu não senti saudade dele. Senti dúvida. E dúvida é onde tudo começa a quebrar. Eu virei para o lado, fingindo dormir, mas fiquei acordada, escutando cada movimento dele, cada passo, cada respiração, como se de alguma forma aquilo fosse me dar respostas. Mas não deu. Porque algumas verdades não aparecem. Elas se escondem e esperam. Crescem em silêncio, até o dia em que você não consegue mais ignorar. E naquele momento, olhando para o teto no escuro, eu tive uma certeza que me arrepiou inteira. Eu não queria descobrir a verdade, mas também não conseguia mais viver na dúvida. Naquela noite, eu quase não dormi. O corpo estava cansado, mas a mente não parava. Cada detalhe voltava. O jeito que ele entrou em casa, o olhar distante, o celular que ele não largava. E aquele cheiro, aquilo não saía da minha cabeça. Eu virei de um lado para o outro na cama, enquanto ele dormia como se nada tivesse acontecido. Respiração calma, tranquila, como se não existisse nada escondido. E talvez aquilo tenha doído ainda mais, porque enquanto eu me afogava em pensamentos, ele descansava em paz, como se estivesse tudo certo. Mas não estava. Eu sabia. Não tinha prova. Não tinha certeza, mas tinha algo dentro de mim gritando. E dessa vez, eu não consegui ignorar. Na manhã seguinte, eu levantei antes dele. Fui para a cozinha, preparei o café. Tudo no automático. Quando ele apareceu, veio com aquele mesmo sorriso de sempre. O mesmo. Como se a noite anterior não tivesse deixado marcas. Bom dia, amor. Eu respondi, mas minha voz não era mais a mesma. Eu observei cada movimento. O jeito que ele mexia no celular enquanto comia. O jeito que virava a tela quando eu me aproximava. O jeito que parecia distante. Presente, mas ausente. E foi ali, naquele momento simples, comum, que algo dentro de mim decidiu. Eu não ia mais perguntar. Eu não ia mais confrontar sem saber. Eu ia descobrir, mas em silêncio, sem aviso.
sem dar tempo para ele esconder nada. O dia passou arrastado. Cada hora parecia mais longa que a anterior. E quanto mais a noite se aproximava, mais meu coração acelerava. Quinta-feira. De novo. Ele se arrumou como sempre. Roupa social, perfume, celular no bolso. Hoje vai ser puxado, disse ele quase no automático. Eu apenas assenti, sem discussão, sem expressão. Mas por dentro, eu já estava decidida. Assim que ele saiu, eu esperei alguns minutos, só o suficiente para não levantar suspeita. Peguei minha bolsa, a chave do carro, e fui atrás. Minhas mãos estavam geladas, o volante parecia pesado, e meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Eu nunca tinha feito aquilo, nunca, porque confiança, para mim, sempre foi base. Mas naquele momento, a dúvida falou mais alto. Eu mantive distância, faróis apagados sempre que possível, tentando não ser vista, tentando não acreditar no que eu poderia encontrar. Cada curva que ele fazia, eu fazia também. Cada rua mais vazia, aumentava o peso dentro do meu peito. E então, algo estranho aconteceu. Ele não seguiu o caminho do trabalho. Meu estômago gelou na hora. Não, deve ser outro caminho. Eu pensei tentando me acalmar, mas não era. Ele virou mais uma rua, depois outra, e outra, até entrar em uma área que eu nunca tinha visto. Pouco movimento, pouca luz, silêncio demais. Ele diminuiu a velocidade e estacionou. Eu parei um pouco mais atrás, com o coração na garganta, e fiquei observando, sem piscar, sem respirar direito, esperando, rezando, para que aquilo tivesse uma explicação. Mas no fundo, eu já sabia, porque a verdade não chega de repente. Ela dá sinais, pequenos, silenciosos, constantes, e eu ignorei todos eles, até ali, até aquele momento, quando eu vi ele desligar o carro, abrir a porta e descer sem olhar para trás, como se tivesse certeza de que ninguém estava vendo. Mas eu estava. E pela primeira vez, eu senti, não dúvida, não medo, mas uma certeza fria que atravessou meu peito sem pedir permissão. Eu estava prestes a descobrir algo que nunca mais ia me deixar ser a mesma. Foi naquele momento que eu percebi que não existia mais volta. Ele fechou a porta do carro e simplesmente entrou no prédio, sem hesitar, sem olhar para os lados, sem medo de ser visto, como alguém que já tinha feito aquilo muitas vezes. Eu fiquei parada, as mãos travadas no volante, o coração descompassado, a respiração curta, tentando processar, tentando negar. Talvez seja trabalho, talvez seja reunião, talvez eu esteja exagerando. Mas não era. Não naquele lugar. O prédio era simples demais, antigo, com pintura desgastada e luz fraca na entrada. Nada ali lembrava a empresa. Nada ali fazia sentido, dentro da história que ele sempre contou. E mesmo assim, eu ainda tentei acreditar, porque a verdade, às vezes, é pesada demais para aceitar de uma vez. Os minutos começaram a passar, lentos, dolorosos. Eu olhava fixamente para a porta, esperando ele sair, esperando que fosse rápido, esperando ter uma explicação. Mas ele não saiu. E quanto mais o tempo passava, mais o silêncio gritava. Eu olhei em volta. A rua estava praticamente vazia, um poste piscando, um cachorro latindo ao longe. E aquele prédio, guardando algo que eu ainda não tinha coragem de encarar. Meu corpo queria ir embora, sair dali, fingir que nunca viu, voltar para casa e continuar vivendo a mentira confortável. Mas minha mente não deixava, porque depois de chegar até ali, não existia mais como não saber. Eu respirei fundo. 1, 2, 3 vezes. E abri a porta do carro. O ar frio da noite bateu no meu rosto, como um alerta. Cada passo em direção ao prédio parecia mais pesado que o outro. Meu salto fazia barulho no chão. Alto demais, como se denunciasse minha presença. Eu quis voltar, de verdade, mas continuei. Cheguei até a entrada. Olhei para dentro, escuro, silencioso. Um corredor estreito, com luz fraca no fundo, e uma escada. Sem porteiro, sem ninguém, só eu, e a verdade me esperando lá em cima. Meu coração disparou. E se eu estiver errada? E se isso for um erro? E se eu estiver destruindo tudo à toa? Mas uma outra voz respondeu.
Se não for... Eu subi, degrau por degrau, sentindo cada batida do meu coração ecoar dentro de mim. Primeiro andar, nada. Segundo andar, luz acesa. Eu parei, respiração presa. E então, eu ouvi um som, baixo, quase um sussurro, mas suficiente para me paralisar. Vozes, duas. Uma delas era dele. Eu reconheceria em qualquer lugar. Meu corpo inteiro gelou. Porque naquele instante, tudo deixou de ser dúvida, tudo deixou de ser suposição, virou realidade. Crua, direta, sem espaço para interpretação. Eu me aproximei devagar, cada passo calculado, cada movimento contido, até chegar perto da porta. Fechada, mas não completamente, uma fresta. E pela fresta, a luz escapava. Eu não queria olhar, de verdade, porque eu sabia que depois daquele segundo, nada mais seria como antes. Mas mesmo assim, eu olhei, e naquele momento, o mundo inteiro pareceu parar, porque ele não estava sozinho, e não era só uma conversa, não era trabalho, não era reunião, não era nada do que ele dizia todas as quintas, era outra vida, outro sorriso, outro toque, outro olhar, que não era mais meu. Meu peito apertou de um jeito que eu nunca senti, uma dor silenciosa, que não saiu em forma de grito, saiu em forma de vazio, porque ali, diante dos meus olhos, eu entendi. Não era só uma mentira, era uma rotina. E o mais cruel de tudo é que eu fazia parte dela. Sem saber, sem escolher, sem perceber, eu me afastei devagar, sem fazer barulho, sem bater na porta, sem interromper, porque naquele momento eu não queria escândalo, eu queria certeza. E eu tive. Desci as escadas como se não sentisse o chão. Entrei no carro, fechei a porta e fiquei ali, parada, olhando para o nada, tentando entender, como alguém que dormia ao meu lado. Podia ter uma vida inteira escondida de mim. E foi ali, naquele silêncio pesado dentro do carro, que uma nova versão de mim nasceu, mais fria, mais atenta, mais forte. Porque se ele achava que eu ia quebrar ali, ele ainda não me conhecia de verdade. E pela primeira vez, eu não quis chorar, eu quis esperar, porque algumas histórias não terminam no momento da descoberta. Elas começam ali. E eu estava pronta para ver até onde aquilo ia. Não era só o que ele fazia, era o lugar que ele escolheu. Eu fiquei dentro do carro, parada, o motor desligado, os faróis apagados e o coração completamente fora de controle. Meus olhos estavam fixos naquele prédio, antigo, discreto, quase invisível para quem passasse rápido. Mas para mim, naquele momento, era impossível não enxergar, porque era ali que ele estava, e nada daquilo combinava com a vida que ele dizia ter. Não era escritório. Não tinha movimento de empresa. Não tinha luzes suficientes. Nem segurança. Nem recepção. Só silêncio. Um silêncio estranho, pesado, como se escondesse histórias que ninguém queria contar. Eu engoli seco, tentando montar alguma explicação lógica. Talvez seja um cliente. Talvez alguém precise de ajuda. Talvez. Mas os talvez já não tinham força. Eles estavam fracos, cansados, quase desistindo de me convencer, porque lá no fundo, eu já sabia. Eu olhei para o relógio. Os minutos estavam passando, lentos demais, e ele não saía. Nenhum movimento na porta, nenhuma sombra, nada. Era como se ele tivesse desaparecido lá dentro. E isso só piorava tudo, porque quanto mais o tempo passava, mais a verdade ganhava forma. Meu corpo estava ali, mas minha mente corria, repassando tudo, as quintas-feiras, as desculpas, os atrasos, o jeito que ele chegava em casa. Agora tudo começava a fazer sentido. E isso doía mais do que qualquer confirmação, porque não era só uma noite, era um padrão, era uma rotina, que eu nunca percebi. Eu fechei os olhos por alguns segundos, tentando respirar, tentando me segurar. Mas quando abri de novo, algo mudou. Uma luz se acendeu no segundo andar, fraca, mas suficiente para chamar atenção. Meu olhar travou ali, fixo, como se todo o resto tivesse desaparecido. E então, eu senti aquele aperto no peito, aquela sensação ruim
que não dá para explicar. Como se meu corpo inteiro estivesse me avisando. Clartis é ali. Eu me inclinei um pouco para frente, tentando enxergar melhor, mas a distância ainda escondia detalhes. E talvez aquilo fosse a última chance de ir embora sem saber, de continuar vivendo na dúvida, em vez de encarar a verdade. Mas eu já tinha ido longe demais. Eu abri a porta do carro. O som pareceu alto demais naquela rua vazia. Meu pé tocou o chão. E, por um segundo, eu congelei. Era como atravessar uma linha invisível. Antes, era suspeita. Depois, seria certeza. As certezas mudam tudo. Mesmo assim, eu fui. Cada passo em direção ao prédio parecia mais pesado que o outro. O vento frio batia no meu rosto. Mas eu mal sentia, porque por dentro já estava gelado demais. Cheguei até a entrada. Parei. Olhei para dentro. O corredor escuro. A escada. A luz lá em cima. E um silêncio que parecia gritar. Eu respirei fundo, uma última vez, porque no fundo, eu sabia, depois daquele momento, eu nunca mais ia olhar para ele do mesmo jeito. E talvez, nem para mim mesma, mas ainda assim, eu dei o primeiro passo para dentro, porque tem verdades que a gente não quer descobrir, mas precisa. E aquela estava me esperando. Não foi só ele que me traiu. Foi ela também. Eu não lembro exatamente quanto tempo fiquei ali, parada, olhando, sem piscar, como se meu corpo tivesse desligado. Mas meus olhos, não. A cena na minha frente parecia irreal, distante, mas ao mesmo tempo próxima demais. Ele estava ali, do mesmo jeito que ficava comigo, mas não comigo. O sorriso leve, o olhar tranquilo, aquele jeito que um dia foi só meu. E isso já era suficiente para destruir tudo. Mas o pior, ainda não tinha chegado, porque quando ela se aproximou mais da janela, a luz bateu no rosto dela. E foi aí que o mundo parou. Meu coração falhou uma batida, minha respiração travou, e tudo dentro de mim caiu de uma vez. Porque não era uma desconhecida, não era alguém aleatório, não era só mais uma. Era alguém que sabia, alguém que me conhecia, alguém que já esteve perto o suficiente para olhar nos meus olhos. E ainda assim, escolher fazer aquilo. As imagens começaram a invadir minha cabeça. Risos compartilhados, conversas simples, momentos normais, que agora ganhavam outro significado. Cada lembrança virou uma facada silenciosa, porque enquanto eu confiava, eles construíam aquilo. Enquanto eu recebia ela bem, ela me escondia algo. Enquanto eu vivia uma vida, eles viviam outra. E o mais cruel de tudo é que eu fazia parte dessa história. Sem nem saber, eu senti minhas pernas enfraquecerem. Meu corpo inteiro parecia pesado, mas eu não consegui sair dali, porque tinha algo me prendendo. Talvez a dor, talvez a incredulidade, talvez a necessidade de ter certeza absoluta. E então, eu vi o toque, simples, natural, íntimo. Ele segurou o rosto dela, com cuidado, com proximidade, com uma facilidade que só existe quando aquilo já não é novo. E naquele momento, não restou mais dúvida. Não era erro. Não era impulso. Não era algo que aconteceu. Era escolha. Repetida, construída, vívida. Meu peito apertou de um jeito que eu não sabia que era possível. Mas o mais estranho é que eu não chorei. Nenhuma lágrima. Nada. Só um vazio. Um silêncio dentro de mim, que gritava mais alto que qualquer dor. Porque quando a traição vem de um lado, ela machuca. Mas quando vem de dois, ela destrói. Eu encostei a cabeça no banco do carro, fechei os olhos por um segundo e respirei fundo, tentando me recompor, tentando me segurar. Porque naquele instante, eu entendi uma coisa. Eu podia entrar lá, fazer escândalo, gritar, quebrar tudo. Mas aquilo não ia me dar o que eu precisava, não ia mudar o que eu vi, não ia apagar o que aconteceu. Então eu fiz algo diferente, algo que nem eu sabia que era capaz. Eu peguei o celular, voltei a olhar para a janela e gravei, sem pressa, sem tremor, cada segundo, cada detalhe, cada prova, porque dor passa, mas verdade fica. E naquele momento, eu não queria vingança impulsiva.
Eu queria controle. Eu queria o momento certo. Eu queria olhar nos olhos deles e ver a mentira acabar. Eu desliguei a tela, guardei o celular. E pela primeira vez naquela noite, eu não me senti fraca. Me senti fria, calculista, decidida, porque se eles achavam que aquilo ia terminar ali, eles estavam muito enganados, porque aquela não era a última cena, era só o começo. E dessa vez, quem ia conduzir a história? Era eu. Naquela noite, eu não disse nada, e foi exatamente isso que mudou tudo. Eu poderia ter entrado naquele prédio, subido aquelas escadas, aberto aquela porta e acabado com tudo ali mesmo. Gritar, chorar, expor. Talvez até me sentisse melhor por alguns minutos, mas eu não fiz isso, porque no fundo, eu sabia. Explodir na hora não me daria o controle. E pela primeira vez, eu não queria perder. Eu queria entender. Eu queria virar o jogo. Então eu fui embora. Sem pressa, sem barulho, sem olhar para trás, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, tudo já tinha mudado. O caminho até em casa foi um silêncio estranho. Não tinha música. Não tinha pensamento organizado. Só imagens. A janela. O sorriso dele. O rosto dela. Repetindo, sem parar. Como um filme que eu não conseguia desligar. Quando cheguei, a casa estava exatamente como eu deixei. Tudo no lugar. Tudo tranquilo. Tudo normal. E talvez tenha sido isso que mais doeu. Porque a vida continua igual por fora. Mesmo quando por dentro, tudo desmorona. Eu deixei a bolsa no sofá. Tirei o salto. Caminhei devagar até o quarto. Sentei na cama. E fiquei ali, parada, olhando para o nada. Tentando entender como em poucas horas eu tinha deixado de ser quem eu era. Mas não tinha resposta. Porque algumas mudanças não explicam. Só acontecem. Eu levantei, fui até o espelho e me encarei por alguns segundos. Sem expressão, sem lágrimas, sem reação. E foi estranho, porque eu sempre achei que se um dia passasse por isso, eu ia desmoronar. Mas não. Eu estava ali, inteira. Só que diferente, mais fria, mais distante, mais consciente. Isso me assustou um pouco, mas ao mesmo tempo me deu força. Olhei para mim mesma e pela primeira vez naquela noite não senti fraqueza, senti controle. Voltei para a cama, deitei e esperei, sem dormir, sem mexer no celular, só esperando, até ouvir o som da porta. Ele chegou, como sempre, chave girando, passos leves, a mesma rotina, como se aquela noite não tivesse nada de diferente. Ele entrou no quarto devagar, achando que eu já estava dormindo. E eu deixei. Fiquei imóvel, respiração controlada, como se nada estivesse acontecendo. Ele se aproximou, deixou o celular na mesa, tirou a roupa, foi para o banho. E eu ouvi a água caindo, o tempo passando, e dentro de mim, algo se organizando. Quando ele voltou, deitou ao meu lado, sem dizer nada, sem suspeitar, sem imaginar que eu sabia de tudo. E naquele momento, eu tive certeza de uma coisa. O silêncio era a minha maior arma, porque enquanto ele acreditava que estava no controle, eu já estava à frente. Muito à frente. No dia seguinte, eu acordei antes dele, como sempre. Mas dessa vez, não era hábito, era estratégia. Fui para a cozinha, preparei o café, organizei tudo, cada detalhe no lugar. Quando ele apareceu, veio com o mesmo sorriso, o mesmo tom de voz, o mesmo personagem de sempre. Bom dia. Eu respondi, calma, neutra, sem demonstrar nada. E foi aí que começou. O jogo, eu observei tudo, cada movimento, cada gesto, cada olhar, o jeito que ele evitava deixar o celular perto, o jeito que respondia mensagens rápido demais, o jeito que parecia tranquilo demais, para quem tinha algo a esconder. E aquilo só confirmou o que eu já sabia. Não era a primeira vez, nem a segunda. Era rotina, e rotina deixa marcas, mas também deixa padrões, e padrões podem ser usados. Durante o dia, eu não confrontei, não perguntei, não insinuei, nada.
Eu fui leve, normal, quase perfeita, como ele sempre esperou que eu fosse. E talvez foi isso que mais confundiu, porque enquanto ele achava que estava enganando, eu estava assistindo, aprendendo, montando. Cada peça, cada detalhe, cada oportunidade, porque naquele momento eu já não queria só saber a verdade. Eu queria o momento certo, o momento em que não teria desculpa, o momento em que ele não poderia fugir, o momento em que a máscara cairia, sem chance de voltar. E enquanto isso, eu esperei, observei e me preparei, porque o silêncio não era fraqueza, era estratégia, era paciência, era força. E ele ainda não fazia ideia de que a mulher que estava ao lado dele já não era mais a mesma. E quando ele descobrisse, não seria com grito, nem com escândalo. Seria com algo muito pior. Seria com verdade. E verdade, quando chega no momento certo, não dá espaço para defesa, só para consequência. E eu estava pronta para isso. Ele dormia ao meu lado, e eu já não reconhecia quem estava ali. A casa nunca foi tão silenciosa. E o mais estranho é que nada tinha mudado por fora. Os mesmos móveis, o mesmo cheiro, os mesmos objetos nos mesmos lugares. Mas tudo parecia diferente, pesado, como se as paredes soubessem de algo que ainda não tinha sido dito. Eu andava pela casa devagar, observando. Cada canto carregava uma memória. Momentos que antes eram leves, agora tinham outro peso. O sofá onde a gente assistia filmes juntos. A mesa onde dividíamos o jantar. O quarto onde tudo parecia seguro. Agora, tudo parecia cenário. Um cenário bonito, para uma mentira bem construída. Eu parei na cozinha. Fiquei olhando a xícara que eu usava todas as manhãs. A mesma, nada tinha mudado. E ainda assim, parecia que tudo tinha. Porque quando a confiança quebra, não é só o relacionamento que muda. É o jeito que você enxerga tudo. Até o que era simples fica estranho. Até o que era seguro fica incerto. E eu senti isso em cada detalhe. Naquela noite, eu fiz tudo como sempre. Preparei o jantar, arrumei a mesa. Deixei tudo no lugar, como se fosse só mais um dia comum. Mas não era. Nada ali era comum. Era a atuação. E pela primeira vez, eu estava consciente disso. Quando ele chegou, foi exatamente como todas as outras noites. Abriu a porta. Falou comigo da mesma forma. Agiu como se nada tivesse mudado. E talvez, para ele, não tivesse mesmo. Mas isso era Bamser. Cheguei. A voz dele ecoou pela casa. Normal. Tranquila. Familiar. Mas não me atingiu do mesmo jeito. Eu respondi. Mas sem emoção. Sem entrega. Sem verdade. Assim como ele vinha fazendo, sem eu perceber, ele se aproximou. Me deu um beijo rápido. Aquele beijo automático, sem presença. E pela primeira vez, eu senti. Não carinho. Não saudade. Só distância. Era como beijar alguém que eu conhecia, mas não confiava mais. E isso foi estranho. Sentamos para jantar, frente a frente, como sempre. Mas o silêncio era outro. Antes ele era confortável, agora era pesado, cheio de coisas não ditas, cheio de perguntas que eu não faria, cheio de respostas que ele nunca daria. No seu dia foi tranquilo? Ele perguntou, mexendo no prato. Eu olhei para ele, por alguns segundos, tentando entender como alguém consegue fingir tão bem. Oh, foi? Respondi. Simples, direto, sem espaço para conversa. E ele não insistiu, porque quem esconde evita profundidade, evita conexão, evita tudo que possa revelar demais. E eu comecei a perceber isso em cada detalhe. O jeito que ele desviava o olhar, o jeito que mudava de assunto rápido, o jeito que parecia sempre com pressa, mesmo sem motivo. Depois do jantar, ele pegou o celular. Como sempre. Tela virada. Dedos rápidos. Respostas curtas. E eu fiquei ali, observando, em silêncio. Não com raiva, não com desespero, mas com uma clareza que eu nunca tive antes. Era ali, naqueles pequenos comportamentos, que a verdade se escondia. E eu finalmente estava vendo. Ele levantou. Disse que ia tomar banho. E eu fiquei sozinha na sala. O silêncio voltou. Mais forte. Mais presente.
Eu respirei fundo e encostei a cabeça no sofá. Fechei os olhos, mas as imagens vieram na hora. A janela, o sorriso, o toque. Repetindo, como se meu cérebro se recusasse a esquecer. E talvez fosse isso mesmo, porque esquecer seria fácil demais, e eu não precisava esquecer. Eu precisava lembrar de tudo, para não voltar atrás, para não cair na mentira de novo. Quando ele saiu do banho, veio leve, como se estivesse descansado, como se não carregasse nenhum peso. Isso me marcou, porque quem trai aprende a viver em duas versões, uma para fora, outra escondida. E ele fazia isso perfeitamente. Sentou ao meu lado, tentou puxar conversa, falou de coisas aleatórias, assuntos vazios, superficiais, e eu respondi, mas sem me envolver, sem me entregar, sem deixar ele perceber que algo tinha mudado. Porque naquele momento, eu já tinha entendido o jogo. E eu não ia mais jogar do jeito dele. Mais tarde, fomos pro quarto, deitamos, como sempre. Mas nada era como antes. A distância entre a gente não era física, era emocional, era invisível, mas impossível de ignorar. Ele virou pro lado. Em poucos minutos, estava dormindo. Tranquilo, em paz. E eu fiquei ali, olhando pro teto, com os olhos abertos, sentindo o peso de tudo, porque é no silêncio da noite que a verdade grita mais alto, sem distração, sem barulho, sem fuga. Só você e o que você sabe. E naquela madrugada, eu entendi uma coisa que mudou tudo. Eu já estava sozinha, mesmo com ele ali, mesmo dividindo a mesma cama, mesmo vivendo na mesma casa. A presença dele já não significava companhia. Isso foi mais doloroso do que qualquer cena que eu vi, porque traição não é só sobre o que acontece fora, é sobre o que deixa de existir dentro. Eu virei o rosto devagar, olhei para ele, dormindo, tranquilo, e tentei lembrar de quando aquilo era suficiente, de quando só estar ali já me fazia bem. Mas não consegui, porque agora tudo tinha outro significado. E naquele momento, eu não senti vontade de acordar ele, não senti vontade de confrontar, não senti vontade de discutir. Eu senti algo diferente, algo mais forte, mais definitivo. Eu senti que precisava me afastar, mesmo estando ali, porque algumas conexões não se quebram com gritos, se quebram no silêncio, no afastamento interno, na decisão que ninguém vê, mas muda tudo. E foi ali, naquela madrugada silenciosa, que eu tomei a decisão mais importante de todas. Eu não ia mais reagir, eu ia agir, no tempo certo, do jeito certo, sem erro, sem dúvida. Porque enquanto ele achava que estava vivendo uma vida dupla, eu já tinha saído dela, por dentro, e era só questão de tempo. Até o lado de fora acompanhar. Eu não queria mais saber a verdade. Eu queria o momento certo de mostrar que eu já sabia. Depois daquela noite, eu parei de sentir. Ou pelo menos, foi o que pareceu. A dor ainda estava ali, o aperto no peito, as imagens que não saíam da cabeça. Mas algo tinha mudado, que eu não reagia mais da mesma forma. Não chorava, não questionava, não demonstrava. Era como se eu tivesse colocado tudo em algum lugar dentro de mim e fechado, porque agora não era mais sobre descobrir, era sobre decidir. E eu já tinha decidido. Na manhã seguinte, eu acordei antes dele, como nos últimos dias. Mas dessa vez, não era só hábito, era preparação. Eu precisava observar, entender, aprender cada detalhe da rotina dele, porque quem vive uma mentira sempre deixa rastros, e eu estava pronta para encontrar todos. Fui para a cozinha, preparei o café com calma, cada movimento calculado, cada gesto controlado. Quando ele apareceu, veio com a mesma expressão de sempre. Normal, leve, como se estivesse vivendo uma vida limpa. Bastipau e bom dia. Eu respondi, no mesmo tom, sem suspeita, sem emoção. E foi aí que eu percebi algo importante. Ele já estava confortável, acostumado, seguro na mentira. Isso era exatamente o que eu precisava, porque quanto mais seguro ele se sentisse, mais descuidado ele ficaria, mais natural, mais exposto. Durante o café, eu observei, sem encarar demais,
sem chamar atenção, mas percebendo tudo. O horário que ele pegava o celular, o tempo que ficava olhando, o jeito que escondia certas notificações. Pequenos detalhes, mas detalhes que, juntos, contavam uma história inteira. Depois que ele saiu, eu não fui atrás, não naquele dia, porque eu já tinha visto o suficiente. Agora, eu precisava de algo maior. Algo definitivo, algo que não deixasse espaço para nenhuma explicação, para nenhuma desculpa, para nenhuma mentira. E foi aí que o plano começou a tomar forma. Não veio de uma vez. Veio aos poucos, como um quebra-cabeça que se encaixa quando você para de ignorar as peças. Eu pensei em confrontar, mas descartei na hora. Muito simples, muito direto. Ele ia negar, e a inverter ia tentar me fazer duvidar de mim mesma. E eu não ia permitir isso. Eu pensei em ir embora, sumir, desaparecer da vida dele sem dizer nada. Mas também não parecia suficiente, porque sair em silêncio não mostra a verdade. Só deixa espaço para ele continuar fingindo. E eu não queria isso. Eu queria que ele visse, que ele sentisse, que ele não tivesse como escapar. Então eu entendi. Não era sobre ir embora, nem sobre discutir. Era sobre mostrar. Mostrar do jeito certo, no momento certo, com as pessoas certas, porque algumas verdades precisam de testemunha. Os dias passaram, e eu continuei igual, ou pelo menos foi o que ele pensou. Eu sorria quando precisava, conversava quando ele puxava assunto, mantinha tudo funcionando. A casa, a rotina, a aparência, tudo perfeito, tudo controlado. Mas por dentro, eu estava montando cada detalhe. Observei os horários, as quintas-feiras, os atrasos, as mensagens. Tudo seguia um padrão. E padrões são previsíveis. E quando algo é previsível, fica fácil de usar. Foi então que eu tive a ideia. Simples, mas forte. Um jantar, na nossa casa, com pessoas próximas, amigos. Alguns conhecidos. E, claro, ela. Quando o convite saiu da minha boca, eu mesma me surpreendi, mas mantive a calma, mantive o controle. Porque naquele momento, eu já não estava reagindo, eu estava conduzindo. Ele achou estranho, por um segundo, mas não questionou. Porque para ele, estava tudo normal. E foi exatamente isso que garantiu que o plano funcionasse. Ela aceitou, sem hesitar, sem medo, sem imaginar. E isso só confirmou o que eu já sabia. Eles estavam confiantes, confortáveis demais, achando que aquilo nunca seria descoberto, achando que eu nunca perceberia. E talvez foi essa confiança deles que deu força ao meu plano, porque quando alguém acredita demais, que está escondido, é quando mais se expõe. Nos dias que antecederam o jantar, eu preparei tudo, cada detalhe, a comida, a decoração, o ambiente, tudo impecável, perfeito, como sempre foi, como ele sempre gostou, como todo mundo sempre elogiou. Mas dessa vez, não era só um jantar, era cenário, era palco, era o momento que eu estava esperando, desde aquela noite. E quanto mais perto chegava, mais calma eu ficava, o que era estranho, porque qualquer pessoa no meu lugar estaria nervosa, ansiosa, insegura, mas não eu. Eu estava tranquila, porque pela primeira vez eu não estava no escuro. Eu sabia, eu tinha visto, eu tinha prova. E mais que isso, eu tinha controle. Na noite do jantar, a casa estava cheia. Risos, conversas, movimento. Tudo parecia perfeito, como sempre. Ele estava leve, interagindo, sorrindo, como se fosse o dono de uma vida perfeita. Ela chegou. E quando entrou, olhou para mim, sorriu, como sempre fez. E eu sorri de volta, no mesmo nível, na mesma intensidade, mas com uma diferença. Eu sabia, e ela não sabia que eu sabia. Isso mudava tudo. Durante o jantar, eu observei os olhares discretos, as trocas rápidas, os sinais quase invisíveis, mas que agora eram óbvios. E cada detalhe só confirmava. Eles achavam que estavam seguros, mas não estavam, porque o momento estava chegando, e dessa vez não seria uma suspeita.
Não seria uma discussão, seria a verdade. Crua, direta, sem saída. E enquanto todos riam, conversavam, viviam aquela noite como qualquer outra. Eu sabia. Aquela seria a última noite em que tudo parecia normal. Porque depois dali, nada mais seria escondido. E ninguém sairia ileso. Eu não precisei gritar. Porque a verdade falou por mim. A casa estava cheia. Risos se misturavam com o som de copos sendo apoiados na mesa. Conversas cruzadas, histórias sendo contadas, aquela leve bagunça boa de um jantar entre pessoas próximas. Tudo parecia perfeito, exatamente como eu planejei. A iluminação suave deixava o ambiente aconchegante, a comida elogiada, as pessoas à vontade. E ele estava confortável, solto, sorrindo como alguém que não tinha nada a esconder. Interagia com todos, contava piadas. Encostava em mim de vez em quando, como se ainda fosse natural. E talvez para ele fosse, porque quem vive na mentira por muito tempo aprende a atuar sem esforço. Ela também estava ali, sentada do outro lado da mesa, rindo, participando, agindo como se fosse só mais uma convidada, como se não estivesse dividindo algo escondido com o homem ao meu lado. E o mais impressionante era a naturalidade. Nenhum dos dois parecia nervoso, nenhum dos dois parecia desconfortável. Era como se aquilo fosse completamente normal, e talvez para eles já fosse, mas não para mim. Porque naquela noite, eu não era mais a mulher que confiava. Eu era a mulher que sabia, e que tinha escolhido o momento certo. O jantar avançou, as conversas ficaram mais soltas, as pessoas mais à vontade, e eu esperei, sem pressa, sem ansiedade, porque o impacto depende do momento, e eu sabia exatamente quando ele viria. Levantei da mesa devagar. Ninguém estranhou. Fui até a sala. Peguei meu celular. Voltei. Meu coração estava calmo. Estranhamente calmo. Como se tudo dentro de mim já tivesse sido resolvido. Parei ao lado da mesa. Todos ainda conversavam. Até que alguém percebeu. Faz vai falar alguma coisa. Alguns riram. Outros olharam. E então, o silêncio começou a se formar. Aos poucos. Naturalmente. Como se o ambiente inteiro sentisse que algo estava prestes a acontecer. Ele me olhou. Com curiosidade, sem medo, ainda. Ela também. Com um leve sorriso, sem ideia, ainda. Eu respirei fundo, não por nervosismo, mas porque sabia que aquele seria o momento que dividiria tudo. Antes e depois. Olhei ao redor, cada rosto, cada expressão. E então, sem levantar a voz, sem alterar o tom, eu disse: eu queria mostrar uma coisa para vocês. Ninguém entendeu, mas todos prestaram atenção. Eu desbloqueei o celular, procurei o vídeo e coloquei para rodar. No começo, ninguém reagiu. A imagem era distante, a janela, a luz. Mas então, os segundos passaram e as figuras começaram a aparecer, mais nítidas, mais claras. E foi aí que o silêncio se tornou absoluto. Eu não olhei para a tela. Eu olhei para eles. Primeiro para ele, o sorriso desaparecendo, os olhos fixos, a expressão mudando, segundo por segundo, como se o cérebro dele estivesse tentando acompanhar o que o coração já tinha entendido. Depois, olhei para ela. E foi ainda mais rápido. O rosto perdeu a cor, o corpo enrijeceu, os olhos arregalaram. Sem reação, sem saída, sem defesa. A sala inteira ficou em silêncio. Ninguém se mexia, ninguém falava. Só o som do vídeo, preenchendo o espaço. E quando terminou, eu pausei e guardei o celular, sem pressa nenhuma. Olhei para ele, direto, sem desviar, e disse: quinta-feira não era trabalho, né? Ninguém respirava. Ele abriu a boca, tentou falar, mas não conseguiu. Porque não tinha explicação, não tinha versão, não tinha mentira que sobrevivesse àquilo. Ela abaixou o olhar, como se aquilo pudesse esconder alguma coisa. Mas já era tarde. Porque a verdade, quando aparece assim, não deixa espaço para nada. Um dos convidados levantou devagar, outro colocou a mão na boca. Alguém sussurrou algo, que ninguém respondeu. O ambiente tinha mudado completamente. Não era mais um jantar. Era uma revelação. Era o fim de uma história sendo assistido.
em tempo real. Ele finalmente falou. Eu posso explicar. Mas eu interrompi. Não com grito. Não com agressividade. Só com um olhar. E disse, Harry não precisa. Simples. Direto. Definitivo. Porque naquele momento, eu não queria explicação. Explicação é tentativa de suavizar. E não havia nada ali que pudesse ser suavizado. Eu olhei para ela, por alguns segundos, sem dizer nada. E talvez isso tenha sido ainda mais forte, porque não tinha mais o que falar. Ela sabia. Eu sabia. Todos sabiam. E aquilo era suficiente. O silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo. Era pesado, constrangedor, irreversível. Eu respirei fundo, peguei minha bolsa e antes de sair, olhei mais uma vez para ele. E foi ali, naquele último segundo, que eu percebi algo importante. Ele não estava triste. Ele estava assustado. Assustado por ter sido descoberto, não pelo que fez. Isso foi o que confirmou tudo. Sem dúvida, sem volta. Eu não disse mais nada. Não gritei. Não chorei. Não fiz cena. Porque algumas vitórias não precisam de barulho. Elas acontecem no silêncio de quem finalmente enxergou tudo. E saiu. Eu virei as costas, caminhei até a porta e saí, sem olhar para trás. Porque naquele momento não tinha mais nada ali que fosse meu. E enquanto eu caminhava, uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era felicidade. Não era alívio completo, mas era algo próximo disso. Era liberdade, mesmo que ainda doesse, mesmo que ainda marcasse, mesmo que ainda levasse tempo. Eu sabia. Eu tinha feito o que precisava, do jeito certo, no momento certo. E agora não existia mais mentira, só verdade. E verdade, quando aparece assim, muda tudo. Eu achei que sair daquela casa ia me quebrar. Mas foi ali que eu comecei a me reconstruir. Quando a porta fechou atrás de mim, o silêncio voltou. Mas não era o mesmo silêncio de antes. Antes, ele era pesado, confuso, cheio de dúvidas. Agora, ele era claro. Dolorido, sim, mas claro. Eu dei alguns passos para frente, sem saber exatamente para onde ir, sem destino, sem plano imediato, só com uma certeza. Eu não podia mais ficar ali. O ar da rua parecia diferente, mais frio, mais real, como se, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse sentindo tudo sem filtro, sem mentira, sem ilusão, sem alguém distorcendo o que era verdade. Entrei no carro, fechei a porta e por alguns segundos eu não fiz nada. Só fiquei ali, com as mãos no volante, olhando para o nada, tentando entender o que eu estava sentindo. E foi estranho, porque não veio o desespero que eu imaginei, não veio o choro incontrolável, não veio aquele colapso que todo mundo espera. Quando algo assim acontece, veio silêncio, um silêncio interno, como se algo dentro de mim tivesse finalmente parado de lutar, parado de insistir, parado de tentar salvar o que já estava quebrado. Isso, de um jeito estranho, me trouxe paz. Eu respirei fundo, uma vez, duas, 3, e liguei o carro. Dirigi sem pensar muito, sem música, sem pressa. As ruas passavam, mas minha mente estava em outro lugar, voltando, revivendo, reorganizando tudo, cada detalhe, cada sinal que eu ignorei, cada momento em que eu escolhi confiar, quando já existiam motivos para duvidar. Eu não me culpei. Pela primeira vez, eu não me culpei, porque confiar não é erro. Errado é quem quebra isso. E eu finalmente entendi isso. Depois de alguns minutos dirigindo, eu parei. Não sabia exatamente onde estava, mas também não importava. Desliguei o carro, encostei a cabeça no banco, fechei os olhos e, dessa vez, as lágrimas vieram, não como desespero, mas como liberação, silenciosas, calmas, necessárias, porque por mais forte que eu estivesse, a dor ainda existia. E precisava sair. Eu deixei, sem segurar, sem tentar parecer forte, sem tentar controlar. Só deixei acontecer. E aos poucos, aquilo foi diminuindo, até virar só respiração, só presença, só eu, comigo mesma. E naquele momento, eu percebi algo que mudou tudo. Eu não tinha perdido tudo. Eu tinha perdido alguém.
que não era quem eu pensava. E isso é diferente, muito diferente, porque a dor não era só pela traição, era pela imagem que eu criei, pela história que eu acreditei, pelo futuro que eu imaginei. Mas agora, eu via com clareza, aquilo não era real. Nunca foi completamente. E aceitar isso, mas também libertou. Eu abri os olhos, olhei ao redor, e pela primeira vez naquela noite, eu me senti leve, não completamente, mas o suficiente para entender. Eu estava livre. Livre da dúvida, livre da mentira, livre de tentar sustentar algo sozinha. Isso valia mais do que qualquer aparência de felicidade. Os dias seguintes não foram fáceis. Nada disso é simples. Não existe botão que desliga sentimento. Não existe fórmula para esquecer rápido. Mas existe uma coisa: decisão. E eu já tinha tomado a minha. Eu não voltei. Não liguei. Não procurei explicação, porque quem precisa explicar já teve muitas chances de ser honesto antes. E ele não foi. Então agora, não importava mais o que ele tinha a dizer. Eu comecei a reorganizar minha vida, aos poucos, no meu tempo. Sem pressa, sem pressão. Cada pequena decisão era um passo. Cada dia, uma reconstrução. E foi nesse processo que eu me reencontrei. Coisas simples começaram a fazer sentido de novo. O silêncio deixou de ser pesado, virou paz. A casa deixou de ser cenário, virou espaço. Eu deixei de ser dúvida, voltei a ser certeza. E talvez essa tenha sido a maior mudança de todas, porque no meio de tudo aquilo, eu descobri uma força que eu não sabia que tinha. Uma versão minha, que não aceita menos do que merece, que não ignora sinais, que não se perde tentando manter alguém que já decidiu ir. Isso ninguém tira sobre ele. Eu soube depois. Tentou explicar, tentou justificar, tentou voltar, como quase sempre acontece. Mas já era tarde. Porque quando a gente vê a verdade com clareza, não tem como desver. E eu não queria mais voltar para um lugar onde eu precise duvidar de mim mesma. Sobre ela, desapareceu. Sumiu. Como se nunca tivesse existido. E talvez essa seja a forma mais comum das pessoas assim. Entram sem respeito, saem sem deixar nada, além de aprendizado. E sobre mim, eu segui. Não perfeita, não sem dor, mas consciente, forte e, principalmente, livre. Porque no final, a história não foi sobre traição. Foi sobre despertar, sobre enxergar, sobre parar de aceitar o mínimo e começar a exigir o que é verdadeiro. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso, é que a pior perda não é quando alguém vai embora. É quando você se perde tentando manter alguém que já não está mais ali. E eu quase fiz isso. Quase. Mas não fiz. E foi isso que me salvou. Eu não perdi ele. Eu me encontrei quando ele me perdeu.